Isaías 43, verso 11 ao verso 13. Nós estamos continuando o estudo sobre o ser de Deus Pai, a doutrina de Deus. Para quem está acompanhando pelo livro, na página 31. Semana passada foi necessário uma palavra de advertência sobre os falsos mestres, e aí nós começamos o assunto sobre a doutrina de Deus Pai. Hoje nós vamos ver sobre os atributos de Deus, pelo menos os atributos incomunicáveis. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, Tu és bendito eternamente pelos Teus grandes feitos, Senhor. Nós Te agradecemos porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Senhor, nessa noite eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco por meio da Tua palavra, e que estas verdades da Tua palavra fiquem para sempre impregnadas no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O texto diz o seguinte, Isaías 43, do verso 11 ao verso 13: Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e mostrei. Não foi um Deus estrangeiro entre vós que o fez. Portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus, diz o Senhor. Desde toda a eternidade eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Essa é uma daquelas grandes perguntas retóricas da Bíblia. Quem pode livrar como o Senhor? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor? Agindo eu, quem impedirá? Então são perguntas que não há respostas, são perguntas retóricas. E que Deus é esse? Quem é o nosso Deus? O que Ele faz? O que Ele é capaz de fazer? Como Ele pode agir? Tá? Nesse texto pequeno que Deus se mostra o Salvador do seu povo, o Redentor de Israel, nós vemos um pouco de que ninguém pode impedir o agir divino. Ninguém, nada nem ninguém. Nós sabemos que há uma batalha espiritual pelas almas dos homens, e algumas vezes nós somos levados a pensar que a gente está vendo uma batalha entre o mal, entre o diabo e Deus, mas isso não é verdade. Deus não tem concorrência, não tem ninguém à sua altura que possa lutar contra Ele. Ele é o Deus todo-poderoso e soberano. O máximo que o diabo pode fazer é tentar nos derrubar. Não pode fazer nada contra Deus, nem mesmo agir se Deus não permitir, como a gente vê ao longo das Escrituras. Então vamos ver alguns atributos incomunicáveis de Deus. A primeira questão é que vamos definir. Atributo é aquilo que caracteriza o ser ou o objeto. Então um atributo de uma cadeira é que ela seja alta para que a gente possa sentar nela. Uma cadeira não é necessariamente apta para a gente deitar. Tem cadeira que vira e a gente deita, né? São poltronas confortáveis, enfim. Mas uma cadeira simples como essas que vocês estão sentados já resolve, já pode ser chamada de cadeira. Tem um assento, tem um encosto, tem as pernas, ninguém acha que ela vai quebrar, né? Então o atributo é aquilo que caracteriza o ser. No caso de Deus, os atributos de Deus são as suas características que nós vamos ver agora. E nós dividimos esse estudo bíblico em duas partes para que a gente possa entender melhor. Aquelas características que só Deus tem, nós chamamos de atributos incomunicáveis, ou seja, Ele não comunicou, ou incompartilháveis, também pode ser assim, que Ele não compartilhou com ninguém, nem com os anjos, nem com o ser humano, nem com ninguém. E existem os atributos comunicáveis, aqueles que Deus compartilhou com os seres humanos em alguma medida. Por exemplo, o amor é um atributo comunicável. Deus ama, nós também conseguimos amar, tá? Então vamos ver os atributos incomunicáveis primeiro.
Deus é onipotente. A onipotência é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Onipotência significa que Deus tem poder para fazer tudo o que desejar, nada pode ser detido do que ele desejar. A expressão todo-poderoso, por exemplo, aparece 62 vezes na Bíblia, sendo 48 vezes somente no livro de Jó. Então, o livro de Jó é um livro que mais fala da onipotência divina, 48 vezes no Antigo Testamento e 14 no Novo Testamento. Ele exerceu o poder para criar todas as coisas e as sustenta continuamente. Deus tem poder para fazer tudo. Como eu preguei recentemente aqui, mês passado, ele poderia inclusive ter criado tudo, dizendo que haja tudo. Mas, por seu eterno propósito, ele resolveu ir criando ao longo de 6 dias todas as coisas. Então Deus tem poder para fazer tudo o que ele quiser, basta ele querer. Tem uma música antiga de Cassiane que diz assim: basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema cairão aos seus pés. Não há enfermidade, peste ou fome, é só chamar o homem de Nazaré. Fala sobre esses atributos de Deus Filho. Deus também é onisciente, é o segundo atributo incomunicável de Deus. Ele sabe de todas as coisas num só ato. Deus sabe de todas as coisas ao mesmo tempo. Ele sabe de todas as coisas que para nós já aconteceram, das que acontecerão e daquelas que poderiam ter acontecido se os homens tivessem tomado atitudes diferentes das que tomam todos os dias. Então há muitas passagens bíblicas que falam disso. A Bíblia diz inclusive que ele sabe, antes que a gente fale numa oração, como a gente acabou de fazer várias orações, ele sabe o que a gente vai falar, ele sabe o que a gente vai pedir, e ele também sabe o que a gente precisa. Nós vemos isso no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à boca, tu sabes todas elas, e também no Sermão da Montanha, quando Jesus estava ensinando sobre oração em Mateus capítulo 6, ele disse: vosso Pai sabe do que vocês precisam antes de vocês falarem, mas orem, e quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições, como fazem os pagãos, que ficam rezando, achando que por falarem muitas vezes a mesma oração vão ser ouvidos. Não, tu porém entra no teu quarto que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E vocês devem orar assim. Aí Jesus ensina um tipo de oração que nós chamamos de Pai Nosso. Essa oração Jesus nos ensinou a fazer. Ele mesmo nunca orou daquele jeito, porque no Pai Nosso ensina a gente a pedir perdão, e Jesus nunca precisou pedir perdão nem a Deus nem a ninguém, porque ele jamais errou, jamais pecou. E é interessante também que em todas as orações que Jesus fez, ele começou falando, se referindo a Deus como Pai. Pai. Nós podemos orar de diversas maneiras, tá? Mas a oração que Jesus ensinou a fazer foi começar a fazer essa oração se referindo a Deus como nosso Pai. Então Deus é onisciente. Se alguém tivesse a oportunidade de perguntar alguma coisa a Deus e ele quisesse responder, ele não pensaria para responder, ele diria imediatamente. Ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente sente, ele sabe o que a gente vive, e ele sabe também o que a gente precisa. Ele sabe absolutamente todas as coisas. A gente vê o conhecimento se multiplicando ao longo dos anos, sobretudo com os avanços da tecnologia, da internet, agora com a inteligência artificial, que é altamente discutível, Nem é inteligência, nem é artificial, Que é tudo programado. Então, só quem cria a inteligência mesmo é Deus. E Ele conseguiu dar isso à sua imagem e semelhança, que é o ser humano. O ser humano não consegue criar inteligência,
nos outros, tá? Tudo que a gente consegue fazer é se reproduzir. Aquilo que tem sido chamado de inteligência artificial nem é inteligência, nem é artificial. Deus, só o Deus onisciente que pode criar algo inteligente. A gente usa essa palavra inteligente para dizer que alguma coisa é automática, mas é bem diferente, tá? Terceiro lugar, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares existentes. Não há um só lugar em toda a criação onde Ele não esteja presente. Então Deus está na sua casa. Se você deixou a casa vazia, Ele está lá. Deus está aqui conosco. Deus já estava aqui antes do templo ser aberto. E a gente tem o costume de dizer no caminho, né, quando a gente vai se despedir, vá com Deus. Mas isso é maneira de falar, para a gente poder entender que vá na bênção de Deus, porque Deus já está ao longo de todo o caminho. Não há um só lugar que Ele não esteja. Deus, porém, não está abençoando do mesmo modo em todos os lugares, até mesmo nos cultos. Tem culto que é mais abençoado que outros. Tem culto em que a gente sente mais a presença de Deus que outros. Não significa dizer que Deus está em um culto e no outro Ele não está. Não. Significa dizer que às vezes Ele abençoa mais determinado culto, tá? Além disso, há lugares onde Deus está também para julgar e amaldiçoar, e não para abençoar. Por exemplo, Deus está aqui nessa igreja conosco agora. Deus está na casa, ou no trabalho, ou no trânsito, ou em qualquer lugar que todos os membros dessa igreja estão agora espalhados. Mas Deus também está no bar que tem ali na esquina. Deus também está no prostíbulo onde houver por aqui. Na boca de fumo, Deus também está lá. Mas Ele não está nesses lugares abençoando como Ele está aqui. Deus está no céu, a Bíblia diz, mas Ele também está no inferno. Por quê? Porque é impossível que uma pessoa onipresente não esteja em algum lugar. Então Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Ele não está abençoando esses lugares. Então, quando a gente tem um hino que eu particularmente não gosto muito, nem acho bonito, mas diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vocês conhecem essa música? É claro que estava, Ele é onipresente, tá? Então Deus é onipresente. Tem gente que não entende bem isso. Eu lembro de um episódio que aconteceu no seminário onde eu estudei. O professor de teologia estava explicando sobre esses atributos de Deus, e ele foi fazendo as perguntas: Deus está aqui? O pessoal está. Deus está na igreja? Está. E aí ele foi alongando, e aí ele disse: Deus está no inferno também. E aí tinha uma irmã lá na sala que se escandalizou, e ela ficou tão perturbada com essa ideia da onipresença de Deus, que ela foi na coordenação e trancou a matrícula, porque ela não entendeu quando o professor disse que Deus estava no inferno, tá? E aí vários colegas chegaram, falaram com ela, conversaram, explicaram, e aí viram que ela não ia entender mesmo, e aí disseram: não, então deixa isso para lá, aprenda as outras coisas, esqueça, faz de conta que o professor não disse isso. Mas ela ficou tão perturbada com aquilo que ela trancou a matrícula e nunca mais voltou para estar no seminário. Mas isso é uma verdade da palavra de Deus. Que pena, né, que essa irmã ficou perturbada. E o professor explicou bem, tá? Não foi culpa dele, não. Faltou maturidade para a irmã. Em quarto lugar, esse é o atributo que mais me chama a atenção em Deus. Tudo me chama a atenção em Deus, mas esse é o que mais me chama.
Deus é imutável, Ele não muda. Deus não muda seu caráter nem sua essência. Ele não pode ser melhor nem pior do que é. Ele é imutável. Então amanhã Deus não vai ser melhor do que é hoje. Ele é a mesma pessoa. Ele será a mesma pessoa. Ele também não vai ser pior. Isso é bom, porque dá segurança aos que creem nele. Sabe que Deus não muda. Ele não vai ficar mal, tendo todo esse poder e essa sabedoria. Ele jamais vai se tornar alguém mau, e isso nos dá segurança, e a gente pode confiar nele. É diferente dos deuses pagãos que as pessoas serviam e servem ainda hoje, que se não fizerem sacrifícios para os seus deuses, seus falsos deuses, esses deuses vão lhes punir. Em muitas tribos indígenas e em muitas aldeias africanas, as pessoas servem aos espíritos, não porque eles querem adorar esses espíritos maus, mas porque tem medo, porque se não fizerem sacrifícios, eles acreditam que o espírito não vai mandar chuva para a colheita, ou mesmo o espírito vai entrar naquela pessoa, no filho dela, ou no pai, ou no irmão, e vai fazer aquela pessoa se debater no chão, se jogar no fogo, como aconteceu nos tempos de Jesus, por exemplo, com aquele rapaz endemoniado, cujo pai chegou até Jesus e pediu ajuda. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus não muda, Ele é bom. Ele, porém, age de modo variado, segundo as atitudes humanas reagem ao seu amor e à sua palavra. Então alguém pode achar que Deus está sendo mau, mas na verdade Deus está punindo alguém que vive em pecado, e muitas vezes de maneira que nós consideramos natural. Alguém que vive numa vida de prostituição pode adquirir uma doença venérea e dizer: mas por que Deus não me poupou disso? Ora, se foi a própria pessoa que buscou aquele estilo de vida, agora vai colocar a culpa em Deus? Nós, como seus filhos também, nós somos punidos por Deus porque somos disciplinados. Vocês podem abrir em Hebreus capítulo 12, por gentileza. Hebreus capítulo 12 fala um pouco sobre o tratamento que Deus dá para seus filhos. Deus não é um pai bonachão que trata dos filhos de qualquer modo, não. Ele quer que seus filhos sejam obedientes e abençoados, que progridam, que cresçam. Hebreus 12, a partir do verso 4, diz assim: no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Então os hebreus estavam se cansando de ser cristãos, porque estavam sendo perseguidos e tal, e depois de várias exortações, vem essa palavra do autor da carta aos hebreus, inspirado por Deus: olha, vocês estão chorumingando demais, em outras palavras. Vocês nem derramaram sangue nessa tentação, nessa provação que vocês estão passando. Vocês não foram tentados ao ponto de derramar sangue. Verso 5 em diante: já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. E aí ele compara a paternidade divina com a paternidade humana. Além disso, temos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos.
Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Então, na verdade, o Deus que é imutável em sua essência e em seu caráter age de maneira distinta para com cada um de nós, e às vezes Ele nos disciplina. Todo filho de Deus, em alguns momentos da vida, são disciplinados. Significa que em alguns momentos da vida, todos nós recebemos algumas palmadas de Deus. Dr. Russell Shelley dizia o seguinte: as pancadas que a vida nos dá é Deus chamando a nossa atenção para que sejamos melhores crentes. Nós temos sido? Na verdade, quando vem sofrimento sobre a nossa vida, é Deus nos disciplinando para que nós sejamos melhores. Quando vem tribulação sobre a nossa vida, é Deus que está enviando essa tribulação, não para nos reprovar, mas para nos abençoar. Aliás, vocês podem voltar algumas páginas aí e vamos ler Hebreus 5:12. A vontade de um pai é que o filho cresça e se desenvolva. E em Hebreus 5:12 está escrito: de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Isto é, pelo tempo de fé que aqueles irmãos tinham, não eram novos convertidos, eles já deveriam ser mestres do Evangelho, mas ainda estavam tomando leite, apenas tomando leite, não podiam comer comida mais sólida. Deus é imutável. Agora Ele vai nos tratar de acordo com o nosso comportamento, como o Pai faz. Em quinto lugar, Deus é invisível. A invisibilidade divina é um atributo incomunicável. Ele tem se mostrado aos seres humanos de maneiras variadas ao longo da história, como por exemplo, quando Moisés quis ver Deus, pediu a Deus para vê-lo, em Êxodo capítulo 33. Deus então mandou Moisés entrar no espaço que havia na rocha, numa fenda, e ele disse: Moisés, fica lá e eu vou fazer passar minha bondade e você vai me ver pelas costas. Mas Deus é invisível. O que é que Moisés viu? Ou quem Moisés viu? Se Deus é invisível, Moisés viu as costas de Deus, ou as costas de Jesus Cristo. E Deus, o texto diz, Êxodo 33, versos 18 ao 23, que Deus colocou a mão para proteger Moisés, porque ninguém vê Deus e permanece vivo. As pessoas hoje em dia, mesmo pastores, são muito irreverentes na presença de Deus. Nós deveríamos ter mais respeito na presença de Deus. Deus não brinca. Ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. Moisés teve essa bênção e Deus protegeu ele para que ele não morresse. Em determinada passagem do livro de Daniel, ele teve algumas visões e ele sentiu a presença de Deus de maneira tão tremenda que ele ficou doente, porque a nossa carne é fraca diante da presença de Deus. Algumas pessoas até caem diante do poder de Deus. Eu sei que há psicólogos que fazem hipnose e derrubam pessoas também apenas focando nelas, mas eu sei também que há pessoas que caem diante da presença de Deus. Eu já testemunhei muitas vezes isso. Deus é invisível, mas Ele se mostra principalmente ao mundo através de seu Filho Jesus Cristo. Em João capítulo 14, Filipe pediu a Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: estou aqui há tanto tempo com vocês, vocês não me veem? Quem me vê, vê o Pai.
não é na sua aparência física, mas em seus atributos. Jesus também era onipotente, onisciente, e mesmo encarnado, Jesus era onipresente. Quer ver? Abra comigo a Bíblia em Mateus capítulo 18. Eu estou falando de Jesus antes dele ressuscitar, tá? Mateus capítulo 18, versículo 20. Há muitas provas da onipresença de Jesus. Há pessoas que acham que quando Jesus encarnou, ele deixou de ser Deus por um tempo, baseado erroneamente no texto de Filipenses. Eu vou ler o texto de Filipenses depois e vou explicá-lo. Mas aqui em Mateus 18, 20, olha o que Jesus disse: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. O texto não é no futuro, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estarei, como quase todos os crentes mencionam. O texto é no tempo presente. Enquanto Jesus estava encarnado, falando essas palavras aos apóstolos, dizendo que a igreja tinha autoridade para disciplinar os crentes em pecado, porque esse texto todo, Mateus 18, do verso 15 ao verso 35, trata sobre disciplina na igreja. Jesus estava ali com eles, mas enquanto naquele mesmo momento tivesse um outro grupo reunido em nome de Jesus, cultuando a Deus, ele também estava lá, porque Jesus também faz parte da Trindade. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é deixar de ser Deus. Tem algumas coisas que Deus não pode fazer, tá? Mesmo sendo onipotente. A gente vai ver ao longo dessas semanas. Por exemplo, Deus não pode mentir, não pode pecar, não pode errar, não pode negar, não pode se arrepender, porque ele não erra. O que significa isso? A gente vai ver, não percam cenas dos próximos capítulos. Então Jesus é visível, Deus Pai é invisível. Esse material, no outro formato, foi utilizado numa igreja no interior da Paraíba, e quando eu fui visitá-los, uma igreja que eu sempre costumo ir, se Deus quiser, em junho estarei lá. E aí os professores, alguns professores me perguntaram: mas Bruno, você disse que Deus é invisível e isso é um atributo incomunicável, só Deus é invisível, mas os anjos são invisíveis também. Então, na hora eu não soube responder direito, mas depois eu fiquei pensando que quando eu escrevi isso, quando os teólogos de onde eu pesquisei também escreveram isso, significa dizer que queriam dizer que Deus é invisível em sua essência, e os anjos não. As pessoas veem anjos, mas as pessoas não veem Deus. Ninguém vê Deus. Nós vemos Deus em outras maneiras, de outras formas, mas anjo, eu conheço pessoas que viram. Alguém aqui já viu algum anjo? Eu já vi, aliás, eu já sei sobre de pessoas que viram anjos em outras maneiras. Abra comigo no Salmo 104, daqui a pouco a gente lê o texto de Filipenses. Salmo 104, versículos 3 e 4. Salmo 104, versículos 3 e 4. És tu que pões os ligamentos da tua morada nas águas, que fazes das nuvens o teu carro, que anda sobre as asas do vento, que fazes teus mensageiros como vento e teus servos como fogo abrasador. Esses mensageiros e servos são os anjos. Significa que Deus faz com os anjos o que Ele quiser. Ele dá a forma que Ele quiser aos anjos. E esse argumento é utilizado pelo autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 1. Vamos ver?
para mostrar que o Filho de Deus é superior aos anjos, porque o Filho de Deus é igual a Deus, mas os anjos não. Os anjos podem ser mudados, são mutáveis. Hebreus 1:7 é a citação do Salmo 104. Valeu, meu irmão. Sobre os anjos de Deus, ele diz: de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Isto é, Deus pode fazer com os anjos o que ele quiser. Quantos de vocês já ouviram testemunhos de pessoas que viram homens que depois se revelaram anjos? Minha sogra conta algumas histórias dessas. Uma delas é quando ela era criança. Ela estava indo da igreja para casa, ela estava sozinha, era um lugar esquisito e ela estava com muito medo. E ela orou para Deus ir com ela. E o céu estava, não tinha uma nuvem no céu, e apareceu uma nuvem. E para onde ela ia, aquela nuvem ia. E quando ela chegou em casa, a nuvem desapareceu. E ela sabia que aquela nuvem era o anjo de Deus, ou a presença de Deus. Outra vez, uma história que ela mesma me contou, há muitas histórias que eu conheço sobre aparições angélicas, muitas. Outra história que minha sogra me contou é de duas irmãs que elas sempre iam para a igreja em caravana, muita gente junto, porque a igreja ficava num lugar muito esquisito. E uma vez essas irmãs se atrasaram e não tiveram como ir, estavam com medo, estavam querendo ir, mas estavam com medo. E elas foram orando: ó Senhor, põe anjos no caminho. E de repente chegou junto delas um homem com a farda de militar, soldado, forte, alto. Ele disse: graças a Deus. Aí o homem era muito simpático. Se vocês estão indo para onde? A gente está indo para a igreja. Eu vou para aquele lado também. E eles foram conversando. As irmãs entraram na igreja e disseram: vamos agradecer. Quando se viraram, não tinha mais ninguém. Deus faz dos seus anjos labareda do fogo, vento, soldados, tudo que Ele quiser, Ele faz. Mas Deus é invisível e Deus é imutável. Os anjos aparecem, são vistos, inclusive de várias maneiras. Deus não. Deus é um espírito. Deus não tem forma humana ou de qualquer objeto. Ele é simplesmente um espírito. João 4:24 diz isso, né? Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade, que Ele mesmo é espírito, né? Sendo assim, o homem não pode fazer qualquer representação de Deus, pois o homem não pode gerar vida, e Deus é o espírito de onde vem toda vida pertence a Deus. No texto de 1 Samuel, que Tiago leu no início do culto, aquele texto ele leu apenas 2 versículos, mas o texto mostra que a vida pertence a Deus. Então, Deus mesmo resolveu criar a sua imagem. Ninguém pode fazer imagem de Deus, porque a única imagem de Deus que serve é o ser humano. Porque Deus é vivo e ele não pode ser representado por uma imagem que não tem vida, de gesso, de bronze, de metal, de ouro, de qualquer material que seja. Nós temos vida e nós somos a imagem de Deus, nós seres humanos. Deus é Espírito. Em sétimo lugar, a sempiternidade de Deus. Deus é sempiterno. Essa palavra sempiterno se escreve do jeito que eu estou falando. Sempre, não é sempre não. Sempiterno. Sempiterno é diferente de eterno. Os anjos são eternos, os demônios são eternos, os seres humanos são eternos. Eterno na Bíblia significa o que não tem fim, ou não terá fim. Sempiterno é o que não teve princípio nem terá fim. Por isso que só Deus é sempiterno.
A gente canta aquela música, né? Teu reino é sempre eterno. Eu acho que essa letra precisa ser revista. Como eu não canto no microfone, né? Canto na minha cadeira mesmo, no lugar, ninguém escuta a minha voz, graças a Deus. Eu canto, teu reino é sempre eterno. Acho que esse negócio de sempre eterno não está correto não, tá? Então Deus é sempre eterno. Vamos ver uma passagem sobre isso. Aliás, eu prometi que falaria sobre Filipenses 2, né? Vamos ver Filipenses capítulo 2. Depois a gente vê aqui a sempiternidade de Deus, tá? Porque esse texto de Filipenses é mal compreendido. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. O Chico está com toda aí, parabéns. Obrigado. Filipenses 2, a partir do 5, a partir do 4. Volta aí, Chico, por favor, a partir do 4. Obrigado. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Até aí. Então, esses versículos, o 6 e o 7, muita gente entende que quando Jesus encarnou, quando ele nasceu da Virgem Maria, ele não foi Deus, não era mais Deus durante um tempo, ou que ele estivesse limitado nos seus poderes. Não é isso que o texto está dizendo. Por isso que eu quis começar um pouquinho antes. Verso 4, verso 5 está falando para a gente ter cuidado com os irmãos, para que a gente não coloque os nossos interesses no meio da comunidade, no meio da igreja, à frente dos interesses dos irmãos, mas para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E pode ter na sua Bíblia assim, o mesmo pensamento, tá? É porque esse texto é difícil de traduzir essa palavra. No contexto oriental, não há essa diferença entre pensamento e sentimento. A pessoa pensa e sente, mas para a gente ocidental, a gente divide isso, né? Então, qual foi esse sentimento que houve em Cristo Jesus? Foi o fato de não se apegar ao fato, a questão de ser Deus. O texto diz exatamente isso, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. O fato de Jesus ter se esvaziado não significa dizer que ele deixou de ser Deus, significa que ele se tornou um ser humano. É isso que significa. Afinal de contas, nós vemos Jesus fazendo todas as coisas que só Deus pode fazer. Ler o pensamento das pessoas, os milagres que só Deus pode fazer, caminhar sobre as águas, só Deus pode caminhar sobre as águas. Mas Pedro caminhou também, né? Mas não pelo próprio poder dele. Pedro caminhou nas águas pela palavra de Jesus. Senhor, se és tu mesmo, permite que eu vá. Eu dou muito valor a Pedro. Pedro, um líder fantástico. Ele não ficava esperando o teto cair para consertar o gesso que estava furado, não. Ele queria participar das experiências com Jesus. É o Senhor mesmo. Eu quero andar nas águas também. Eu sou pescador há tantos anos, nunca consegui fazer isso. Eu quero, deixa aí também. Aí ele teve medo, duvidou e afundou, né? Aí o Senhor o ergueu. Então, o que resta para nós é tentar imitar Jesus em sua humildade, tá? Agora sim, vamos ver sobre a sempiternidade de Deus. Salmo 90, por gentileza, abram no Salmo 90.
É um salmo de Moisés, é o único salmo de Moisés. É interessante que ele diz aqui no salmo que a vida do homem, quando muito chega a 70 anos, se passar de 70 anos é canseira e enfado, mas quando ele escreveu esse salmo, ele já tinha mais de 80, porque foi quando Deus chamou ele viveu até os 120. Olha que coisa curiosa, né? Bem, Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A ideia aqui, irmãos, é a seguinte: havia só Deus e só a eternidade, não havia um tempo. Deus criou um tempo para a nossa bênção, para a nossa organização. É o que diz o texto de Gênesis 1, para fazer separação entre meses, estações e anos. É que Deus criou o tempo. Aí nós chamamos o tempo, vamos dizer assim, antes da criação, antes que houvesse os montes, o mundo, nós chamamos de eternidade passada. E para onde nós estamos caminhando? Para a vida eterna com Deus, quando tudo se consumar, quando Jesus voltar e todas as coisas o mundo tiver acabado, vamos dizer assim, nós chamamos de eternidade futura. Esse tempo, a nossa vida, a existência humana, é como se fossem parênteses no meio da eternidade. Para trás há uma eternidade, para frente também há. E de eternidade a eternidade, Yahvé é Deus. Ele reina sobre todas as coisas. A gente vai passar com a nossa arrogância de pensar que nós somos importantes. No dia que a gente morrer, com poucas horas, o nosso corpo vai começar a cheirar mal. E talvez precisem colocar formol no nosso corpo para que tenha um velório decente, para que tenhamos um velório decente. E depois vão nos colocar uma caixa cara de madeira em um buraco escuro, e os vermes vão comer nossa carne, e toda a nossa arrogância não vai ter servido de nada. Mas se nós servirmos a Deus nessa vida com a humildade, buscando a humildade que há em Cristo Jesus, o nosso corpo vai perecer e nosso espírito vai receber recompensas eternas na presença de Deus. Nós vamos passar. Acordei, achava que estava tudo bem, meus amigos. Depois do almoço, uma mensagem que a mãe de um amigo meu havia falecido. Domingo ele estava com ela no hospital, mas ela não tinha nem 69 anos, ia fazer esse ano. Amanhã irei para o velório dela. Se eu estiver vivo amanhã, espero estar, irei ao velório dela. E um dia talvez irão ao nosso velório. O que é que a gente tem feito com a nossa vida? Deus é que deve ser adorado. Deus é que deve ser o centro da nossa vida, não nós mesmos. O oitavo e último atributo incomunicável que eu tenho tratado aqui, e nós vamos concluir, é a soberania. Deus é soberano. Este atributo se assemelha muito à onipotência. A diferença, contudo, é que a soberania fala da exclusividade da onipotência, ou seja, somente Deus pode fazer todas as coisas. Ele manda em tudo e em todos, porque tudo vem dele e serve aos seus eternos propósitos. Vamos ver um texto, Romanos capítulo 11. Depois de Paulo discutir algumas questões difíceis
no capítulo 9, 10 e no 11, ele conclui essa parte. Romanos 11, 33, ele conclui essa parte dizendo que realmente é difícil, que só Deus sabe todas as coisas e tem poder para tudo. Romanos 11, do 33 ao 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, ou seja, ninguém consegue entender. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem é o conselheiro de Deus? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. O que a teologia da prosperidade faz nessas igrejas neopentecostais do tipo universal do Reino de Deus, mundial, a Igreja da Graça e essas outras que imitam essas igrejas, é enganar o povo. E o povo que está indo para lá está pedindo para ser enganado, porque como é que alguém pode comprar Deus? Como é que alguém pode dar alguma coisa para aquele que já é dono de todas as coisas? Deus não precisa da gente, não. Aliás, Deus abomina essa ideia de barganha. Uma coisa são os votos que a gente faz. Senhor, conheço várias pessoas que fizeram isso, estavam desempregadas, só fizeram voto. Quando o Senhor me arrumar um trabalho, o primeiro salário eu vou dar na tua obra, ou a metade do salário. E fizeram, e cumpriram seus votos. Aliás, a Bíblia diz para a gente ter cuidado para não fazer voto de tolo, precipitadamente, né? Voto que a gente sabe que não vai cumprir, não vai ter condições de cumprir. Mas não é isso que esse pessoal está fazendo. Eles estão dando ofertas de R$1.000, porque se eles fizerem aquilo, participarem da fogueira santa de Israel, que nem é fogueira, nem é santa, nem é de Israel, por incrível que pareça, eles vão ganhar alguma coisa de Deus. A gente não merece nada, irmãos. O que a gente tem e a gente pensa que é nosso é de Deus, e é pela bondade de Deus. A nossa vida é de Deus, porque toda a vida pertence a Ele. Esse microfone que está no nome da igreja do Nazareno Farol não é da igreja do Farol, é de Deus. O palácio do governador, da governadora nesse momento, né? Que eles pensam que é do estado de Pernambuco, não é de Deus. O Brasil que Alexandre de Moraes pensa que é dele, não é de Deus. Se a igreja orasse mais pela nação, a nação seria melhor. Se a igreja trabalhasse mais pela nação, como diz Jeremias 29:7, a nação seria mais próspera. Mesmo no cativeiro, na Babilônia, Deus deu essa ordem para o povo que estava exilado, em Jeremias 29:7: empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Ora, se eu estou num lugar que prospera, eu prospero junto. Mas o que os brasileiros são incentivados a fazer? Incentivados a dizer que no Brasil a lei não funciona, que o Brasil é um lugar ruim para viver, um dos países mais ricos do mundo é o nosso, em todos os sentidos. Aqui, plantando, tudo dá,
pelo Vale de Caminha percebeu logo, e ele estava tão certo que atualmente o Brasil é autossuficiente em alimentos, em todos os alimentos, exceto o trigo. Exceto o trigo. Mas o Brasil será autossuficiente antes de 2030, em trigo também. E aí nós seremos o único país do mundo que não depende dos outros para comer. Nós já somos, mas nós temos uma cultura que a gente não tem ainda suficiente, que é o trigo. De cada 5 pratos de comida do mundo, 1 sai do Brasil. 20% da comida do mundo sai do Brasil. Por que tem tanto brasileiro passando fome? Porque as pessoas estão nos lugares errados. Os governantes não eram para estar, esses que estão aí. O prefeito dessa cidade, em vez de resolver as complexidades da Grande Recife, esse trânsito que é uma porcaria, está pintando o cabelo no carnaval e gastando R$1,5 milhão por ano com propaganda dele, para dizer que ele é bom, que ele é um bom prefeito. E agora, por onde a gente anda, tem obra da prefeitura, porque esse ano de eleição, se o povo não pressionar, provavelmente, infelizmente, esse prefeito vai ser reeleito e a gente vai continuar temendo que chova em Recife, que nada é feito a não ser propaganda. Se nós orássemos mais e nos empenhássemos pela prosperidade da nossa cidade, é o que a palavra de Deus garante em Jeremias 29:7. O Deus que é soberano nos abençoaria ainda mais. Ele é soberano, mas na Bíblia os servos de Deus são tidos como aqueles que acordavam cedo e trabalhavam muito. A gente lê isso muitas vezes na Bíblia. Levantando-se cedo da manhã, Jesus foi orar. Abraão levantou cedo naquele dia e andou 3 dias com Isaac para sacrificá-lo, Gênesis 22, e assim por diante. Deus é soberano, e em sua soberania Ele nos entregou funções para nós cumprirmos, e uma das funções é a pressão sobre o Estado. A única coisa com a qual o Estado, não é só o Estado de Pernambuco ou a Prefeitura de Recife, é o Estado em qualquer lugar do mundo. A única coisa com a qual o Estado se preocupa é em se manter no poder. Paremos de acreditar no governo. O governo é necessário, Deus institui autoridades. Mas olhem só, os países mais prósperos do mundo são aqueles que vivem em monarquias, porque o rei está preocupado com a sua descendência naquele país, enquanto os presidentes estão preocupados com o próximo mandato. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a entender. Recapitulando, para a gente encerrar, os atributos incomunicáveis de Deus: onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, invisibilidade, espiritualidade, sempiternidade e soberania. Esse é o Senhor nosso Deus, que pergunta: agindo eu, quem impedirá? Amém. Deus nos abençoe.